Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 29. Eu vou ler dois textos com uma igreja para melhor compreendermos aquilo que Jesus quer nos falar. O primeiro, Lucas capítulo 5, verso de número 29. Quero também já adiantar aqui e justificar a ausência do nosso pastor. Como a igreja bem conhece, ele está visitando o seu pai, que não está muito bem de saúde. Por isso ele não está conosco hoje. Desde já peço aos irmãos que continue orando pela vida do pai do nosso pastor, para que Deus cumpra aí a sua vontade, não é? Porque a nossa nós já conhecemos. Capítulo 5, verso de número 29, quem encontrou, diga amém. Também vou fazer uso aqui de um livro do pastor José Elias Crocker. Muito tem me auxiliado. E hoje vamos tirar algumas lições daqui também. Está escrito assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. O texto é bem claro: numerosos publicanos. Então, são mais de um. Verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando os fariseus murmuram contra os discípulos, é necessário entender que os discípulos não estavam dentro da casa de Levi, apenas Jesus. Os discípulos estavam do lado de fora. Levi, como nós já conhecemos, é o mesmo Mateus. Era comum, naquela época, os homens terem mais de um nome. 3, precisamente falando. Um nome judeu, um nome romano e um nome grego. Então, Levi era o seu nome judeu. Quando ele se converte a Jesus, tem o seu nome trocado para Mateus, que é o nome romano. Levi, ou Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos, detestado pelos judeus. E quando Jesus está passando, Jesus o vê sentado, o chama para segui-lo e depois tem o desenrolar. Levi convida Jesus à sua casa e lhe oferece um jantar. E ao ser flagrado pelos fariseus e pelos escribas dentro da casa de Levi, uma vez que os discípulos estão do lado de fora, porque Levi era odiado pelo povo pela prática da cobrança dos impostos e assim sobreviver daquilo. Os discípulos não estão lá dentro, estão ao lado de fora e são confrontados pelos fariseus e os escribas com uma pergunta: por que é que ele come e assenta
com publicanos e também com pecadores. Parafrasearmos esse texto aqui e entendermos a resposta que Jesus dá no verso de número 31, nós vamos ter que caminhar até o mesmo livro de Lucas, mas agora o capítulo de número 15 e o verso de número 1, para compreendermos a justificativa que Jesus dá aos fariseus quando ele diz: o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Esta é a resposta que Jesus dá aos fariseus, aos discípulos e para todos aqueles que estão ouvindo. E algum tempo se passa. Jesus continua com o seu ministério, com a sua missão: pregar a palavra, apresentar o reino, trazer os pecadores de volta ao caminho, mostrar a luz para aqueles que viviam no escuro. E quando nós chegamos no livro de Lucas, no capítulo de número 15, Jesus não está mais apenas na casa de Levi. Levi agora é Mateus, Mateus agora é um discípulo. Jesus está com seus discípulos e, como de costume, uma multidão o acompanha. E junto com esta multidão estão também os publicanos e os pecadores. E no verso de número 1 do capítulo de número 15, está escrito assim: aproximam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Aonde Jesus passava, por onde Jesus caminhava, os mais necessitados o procuravam. E certamente os publicanos e os pecadores estavam em busca de uma nova vida, de uma nova aceitação, pois a sociedade não os aceitava. Os pecadores eram excluídos das demais pessoas. E mais uma vez, no verso 2, Jesus se depara com os fariseus e os escribas. E então eles murmuram agora entre eles. Eles já não falam mais com os discípulos, eles não falam com ninguém da multidão, eles falam entre eles mesmos. Porque o verso 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas. A pessoa que murmura reclama com si mesmo, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora eles não estão perguntando, eles estão afirmando, porque ao fim da frase tem um ponto final. Então os fariseus e os escribas dizem: este homem aí, que diz ser o Filho de Deus, que diz ser conhecedor dos livros, que traz uma palavra de ensinamento, senta com publicanos e com os pecadores. Quem eram os fariseus? Nada mais do que um grupo de judeus devotos, principalmente para eles a Sagrada Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles ostentavam grande santidade entre si. Então eles não se misturavam com os publicanos, eles não se misturavam com os pecadores, eles excluíam os pecadores e proibiam-os de transitar no mesmo lugar que eles. E por que os escribas andavam junto com eles? Pois bem, os escribas eram profissionais que tinham a função de escrever textos e registrar acontecimentos. Tudo o que acontecia, eles escreviam, ditavam leis, copiavam e arquivavam as informações. Por ser uns dos poucos de sua época que tinham boa leitura, bom entendimento, boa escrita, eles eram de grande influência e de um maior destaque sobre o povo. E quem eram os publicanos? Todos nós já sabemos, eram os coletores de impostos. Era uma profissão daquela época, mas uma profissão não aceita pelos demais, porque eram alguns
cobravam além daquilo que lhe era permitido para tirar proveito dos mais pobres. Então este era o povo que lidava com Jesus. Pois bem, o ambiente aqui é outro, aonde Jesus está. Jesus está com seus discípulos, o povo que aglomeram em volta. Jesus sempre retirou-se de lugares em lugares para ensinar o povo e ensinar os discípulos. E nesse acontecimento não é diferente. Mas o lugar é diferente. Agora Jesus não está mais na casa de Levi. Jesus não está mais tratando com um homem. Notem que quando os fariseus murmuram dizendo que este come com publicanos e pecadores, Jesus não dá nenhuma resposta. Não há nenhuma resposta aqui diretamente aos fariseus, mas Jesus responde, ensinando para os fariseus. A Bíblia, por estar na sua forma fora da sua cronologia, eu não posso falar sobre esse assunto porque não tenho um conhecimento muito profundo, mas eu posso dizer que das parábolas que Jesus contou, 3 delas estão numa cronologia correta do seu ensinamento. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. São parábolas que Jesus trouxe um ensinamento diretamente para os fariseus e os escribas. Todas as vezes que nós lemos as parábolas de Jesus, e elas não são poucas, nós nos agraciamos por demais pela parábola do filho pródigo. Porque enxergamos na parábola do filho pródigo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse ou que estivesse acontecendo na vida dos nossos familiares. Porque quando nós ouvimos um pregador pregar sobre o filho pródigo, falar sobre a parábola do filho pródigo, por diversas vezes nós confrontamos esta parábola com o retorno do filho que se perdeu da igreja, do filho que se distanciou de Deus, do retorno à casa do Pai. E é bem verdade, é isso que Jesus quer falar, é isso que Jesus quer ensinar. Mas quando nós olhamos para o filho mais velho daquela família, nós damos muito pouca importância para ele. Ele nunca ou quase nunca é mencionado. Quase não se fala dele, se fala do filho pródigo, do filho novo, que saiu de casa, que gastou a sua herança, que deturpou o bem que seu pai havia lhe dado, que gastou com meretrizes, fez amigos, depois tornou-se inimigos, comeu com porcos e retornou para casa. E aí quando nós olhamos para o filho mais velho, nós olhamos para ele e muitas vezes conjecturamos conosco mesmo que ele não queria que o filho ou o irmão retornasse para casa. Mas não é bem isso. Jesus inseriu esse jovem mais velho na parábola para dar uma lição para os fariseus e os escribas. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, não é para afrontar nenhum pastor, como eu já ouvi muitas mensagens sobre isso, dizendo que o pastor perde uma, mas não corre para buscar essa uma porque ainda sobrou 99. Não, Jesus não está denegrindo a imagem de ninguém. Jesus está dizendo aqui e dando uma lição para os fariseus e os escribas. Quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, Jesus não está simplesmente falando de um crente que possivelmente está perdido dentro da própria igreja, que ele não se encontrou dentro da igreja e por muitas vezes ele procura e não encontra, porque muitas vezes não acende a luz da espiritualidade em sua vida. Não é isso que Jesus está tratando aqui. Jesus está dando uma lição para os fariseus e para os escribas, que são homens que acusam, são homens que denigrem, são homens que maldizem, são homens que não têm interesse nenhum em salvar, são homens que não têm interesse nenhum em trazer libertação, mas homens que se intitulavam homens santos, fiéis e dedicados aos livros da história da própria Bíblia. Por isso que Jesus não responde. Por isso que Jesus não dá uma resposta incisiva como ele deu lá no livro, no capítulo 5, no verso número 29, a seguir no livro de Lucas. Quando ele está jantando com Levi,
E os discípulos não entram, porque os discípulos entendem que Levi era um pecador, que Levi era um publicano, que Levi não tinha condições de estar no meio deles. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos que estão do lado de fora não entendem porque Jesus está lá dentro. Porque quando Levi faz o convite, Levi convida Jesus e os discípulos também. Mas apenas Jesus aceita o convite e entra. E quando os fariseus confrontam com os discípulos e perguntam aos discípulos, mas ele come com publicanos? Ele se relaciona com pecadores? Não há nenhuma fala dos discípulos aqui. Jesus responde. Já no capítulo 15, no verso de número 1 e no verso de número 2, quando Jesus se assenta junto com seus discípulos e recebe mais uma vez mais publicanos e mais pecadores, porque a fama de Jesus agora é notória em toda circunviança, em todos os lugares. Os fariseus, que agora estão próximo de Jesus, mais uma vez murmuram entre si e fazem a mesma pergunta. E então Jesus responde contando as 3 parábolas. Quando Jesus narra a parábola da ovelha perdida, o pastor aqui diz que Jesus está se referindo àqueles que se afastaram da igreja. Mas na verdade, junto com essa verdade, Jesus está dizendo o quanto Deus nos ama, mesmo quando nos desviamos da presença dele e nos envolvemos no pecado. Mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele coloca o seu pastor à sua disposição com o seu rebanho e o conduz até aquela que está perdida, porque esse é o trabalho de um pastor, de um cuidador de ovelhas. Por isso que Jesus traz a parábola da ovelha perdida, e Jesus disse: há festa no céu quando um pecador se arrepende. E Jesus está sendo confrontado pelos fariseus. E quando Jesus traz a parábola da dracma perdida, Jesus descreve como aquela mulher se alegrou ao encontrar o seu bem precioso. Quando ele traz a narrativa da parábola, que o pastor aqui descreve que Jesus direciona aquela parábola também para os crentes que estão perdidos dentro da igreja. Por isso que eu disse que há muitos que ainda estão perdidos dentro da igreja, e infelizmente no pleno século XXI, em plena modernidade, ainda temos crentes que estão perdidos dentro da igreja, que não conseguem se encontrar e não conseguem se alegrar quando alguém se encontra dentro da igreja, diante da palavra de Deus. Isso é notório no nosso meio. O objetivo de Jesus ao contar a parábola da dracma perdida é mostrar aos fariseus o quanto Deus ama e se importa com as pessoas sem importância, com os desprezados, com aqueles que são desprezados pela sociedade, porque era assim que os publicanos e os pecadores daquela época eram tratados pelos fariseus, pelos escribas, pelos governantes daquela cidade. Eles eram desqualificados da sociedade, eles eram desprezados, eles não tinham nenhum significado, nenhum valor para o povo. Quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, Jesus está tentando resgatar, mostrar para aqueles pecadores que estão ouvindo que eles ainda têm valor. É necessário encontrar a luz. E por que que eles estão aonde Jesus está? Porque eles entendiam que Jesus era o único caminho, que Jesus era o único caminho que os levaria até encontrar a sua, quem sabe, perfeição. E quando Jesus traz a parábola do filho pródigo,
Jesus fala diretamente para os fariseus e para os escribas. Jesus não fala para os discípulos. Jesus não fala para os publicanos e nem para os pecadores. Jesus agora fala diretamente com os fariseus e com os escribas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, infelizmente, nos nossos dias atuais, mesmo com todo o ensinamento que temos, mesmo com toda a tecnologia à disposição, menos com toda a disponibilidade da palavra de Deus ao nosso dispor, ainda no meio da igreja, há crentes com sentimentos de fariseu. Ainda há no nosso meio crentes com sintomas de fariseu. E isso no nosso meio, nos dias de hoje, é difícil de aceitar. Porque, infelizmente, as pessoas valem aquilo que têm. Hoje não é mais o seu caráter, não é mais a sua responsabilidade, a sua dedicação, não é mais o estilo de vida respeitoso que você tem, que diz quem você é. Nos dias de hoje, o que diz quem você é aquilo que você tem e aquilo que você faz. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas não constroem mais ciclos como antigamente. Porque você é medido por aquilo que você tem. Então, a sociedade no mundo está se dividindo. Quem tem mais fica com mais, quem tem menos vive com quem tem menos, e quem não tem nada é esquecido. Hoje você não pode escrever nas suas redes sociais porque você é taxado, você é criticado, você é debochado. Os crentes estão brigando entre si nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone. Tudo que você diz é motivo de briga, tudo que você diz é motivo de discórdia. Quando você conquista alguma coisa, você desperta a inveja. Quando você não comparece, é porque você é melhor do que o outro. Esse sentimento está introduzido dentro da igreja. Não estou falando desta igreja, estou falando da igreja universal. Não estou falando desses crentes, estou falando do crente universal. Porque nós aqui temos um pastor que ele preza e vela pela palavra. Ele vive o ensino e repassa, se esforça para nos direcionar e nos mostrar o caminho. Mas há muitos que estão perdidos aí fora porque não têm a mesma oportunidade que nós temos aqui. E enquanto os outros se afastam daqueles que têm menos, é o nosso papel nos aproximar deles. Quando Jesus traz a parábola do filho pródigo, Jesus coloca 4 personagens nela. Mas 2, eles não são nem citados, muitas vezes. Jesus introduz o filho mais novo,
na figura dos publicanos e dos pecadores. Jesus introduz o Pai e faz questão de narrar as ações de seu Pai. Então Jesus, na história, na figura do Pai, está falando dele mesmo. Porque quando Jesus traz a narrativa das ações do pai daquele moço, é o que ele faria. Então, na história, na parábola de Jesus, ele é o pai. Jesus introduz nesta parábola um servo, que é o mediador entre os acontecimentos e o filho mais moço, o filho mais velho. O filho mais velho, Jesus retrata os fariseus e os escribas, com as suas ações, com suas falas. Então Jesus conta a história. Um certo pai, com 2 filhos. Nós conhecemos a história. O mais moço pede a sua herança. E ao ter a herança repartida, ele parte para uma cidade mais longe e lá gasta tudo com bebidas, com jogos, com meretrizes, constrói amigos. Porque a primeira coisa que ele constrói são amizades, porque ele tem dinheiro, ele tem um bom papo, ele vem de uma família estruturada. Então ele constrói amigos. E esses amigos passam a viver ao seu lado não pelo que ele é, mas pelo que ele tinha. Porque Jesus vai narrando a história e diz que quando acabou o dinheiro, ele ficou só. Ele não tinha mais nada. Então ele vai trabalhar nas terras de um fazendeiro como tratador de porcos. Isto já era por si só uma grande humilhação para um judeu, que não poderia sequer tocar num porco, estar tratando e convivendo com os porcos e se alimentando da mesma comida que os porcos se alimentavam. Então Jesus está dizendo para os fariseus e para os escribas, e ele mostra para eles que as pessoas são muito mais do que aquilo que elas têm. Porque enquanto você tem saúde, dinheiro, fama, enquanto você tem disposição para fazer tudo aquilo que aos olhos de Deus é abominável, quando você tem dinheiro para frequentar grandes bares, quando você tem disposição para ir a grandes boates, quando você tem dinheiro para gastar à vontade, você estará sempre rodeado daqueles que dizem ser seus amigos. Aí quando você perde tudo, aqueles que estavam ao seu lado são os primeiros a te abandonar. Porque você já não tem mais dinheiro, consequentemente, a vida desregrada te trouxe prejuízos na saúde, e aí você já não tem mais saúde. Quando você já não pode mais caminhar sozinho, quando você já não pode mais trabalhar sozinho, quando você já não pode mais ser aquele amparo que você tinha, dar aquela atenção que você tinha, você fica só, porque eles vão embora. Aí você não serve mais. E aí Jesus mostra, no desenrolar da história, que ele é diferente. Ele vai respondendo para os fariseus: eu sou diferente, eu estou atrás daqueles que não têm nada, eu vim por aqueles que não têm saúde, eu vim por aqueles que estão desprezados,
Eu vim por aqueles que não têm uma história, para que possam construir uma história junto de mim. Jesus está dizendo, eu vim para os fracos, eu vim para os que estão chorando, eu vim para resgatar os que estão perdidos. Por isso que nós estamos na igreja. Alguns de nós tiveram a oportunidade de nascer no berço evangélico, e aqueles que não teve, estão aqui por quê? Porque foram desprezados lá fora, foram abandonados lá fora, porque acabou a disposição para tudo, ou se viu num beco sem saída, aonde a morte possivelmente seria a única saída. Então, quando nós já perdemos tudo, não temos mais nada a perder, por que não dar uma chance a Jesus? E muitas vezes estamos aqui, porque aqui Jesus nos aceitou e nos recebeu da forma que somos, porque Jesus nos enxerga por aquilo que vamos ser, não por aquilo que somos e nem por aquilo que éramos, é por aquilo que ainda vamos ser na presença dEle. Nós não estamos aqui por méritos. Nós não estamos aqui porque queríamos estarmos aqui. Não, nós estamos aqui porque essa foi a porta, porque este foi o Deus que nos aceitou como somos. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim como estais. E aqui dentro, Ele vai nos lapidando, até nos transformar na joia rara e perfeita que Ele almeja. E quando o filho resolve voltar, quando não há mais o que fazer, quando não há mais casa para ir, quando não há mais porta para bater, quando não há mais amigos, então ele diz assim, na fazenda de meu pai, até os empregados têm o que comer. Então eu vou lá pedir a ele que me dê emprego, que me aceite como um servo, como um serviçal dele, que me dê pelo menos comida e abrigo, porque é isso que os pecadores foram fazer até onde Jesus estava. A fama de Jesus era notória. Jesus já havia curado paralítico, Jesus já havia ressuscitado mortos, Jesus já havia multiplicado pães, já havia saciado fome. Então o que aqueles homens e aquelas mulheres diziam entre si mesmos? Eu vou lá, porque a sociedade não me aceita, o povo não me respeita mais, porque eu já não tenho mais saúde, porque eu já não tenho mais emprego, porque eu já não tenho mais dinheiro, porque eu já não tenho mais disposição para nada. Para a sociedade eu não sirvo para nada, então eu vou lá, que Ele pode me restaurar. É isso que eles foram fazer até Jesus. Eles não foram até Jesus porque o discurso de Jesus era bonito. Eles não foram até Jesus porque os discípulos haviam feito um mega trabalho de evangelismo. Não. Eles foram até Jesus porque ouviram falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus podia levá-los até o céu, devolver a eles a autoestima. Hoje nós não temos mais, pelo menos como era antes, grandes cruzadas evangelísticas. Hoje nós não temos mais grandes trabalhos evangelísticos. As vigílias são precárias. Porque grande parte
dos que estão inseridos nos púlpitos da igreja hoje estão mais interessados no poder do que na salvação de Deus. Então, quando Jesus narra a história, e quando ele começa a narrar o regresso do filho, ele faz tudo ao contrário que era o desejo do filho mais velho dele. Aí Jesus está dizendo para os fariseus, como um pai de verdade recebe os seus filhos. Porque Jesus diz que quando o filho chega na casa do pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de seu filho, dá-me o emprego como um dos seus serviçais. Então o pai o abraça, o beija, lhe dá roupas novas, anel novo, sandália nova e faz uma festa. Porque quando o pai o abraça, eu penso que o menino, na história de Jesus, na mente do povo, se espanta, mas o pai o abraça. É a recepção que todo pecador quer ter. Quando o pai lhe beija, o pai está lhe dando um beijo do perdão. Quando ele dá-lhe uma roupa nova, ele chama o servo e traga as roupas novas, porque agora nova vida és. Sandálias novas para uma nova posição. Para um novo andar. Um anel para indicar um novo caminho. E uma festa, porque há muita festa no céu quando um pecador se arrepende. Esta é a atitude de um cristão. Por isso que Jesus está dizendo aos fariseus, esta é a atitude de Deus. Porque Deus ama tanto o pecador, não o pecado. Mas o que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso tem a ver com a igreja? Porque hoje a igreja, de uma forma universal, com despreparo dos pastores que dirigem a igreja, que tem muitos pastores despreparados dirigindo a igreja. Tem muitos evangelistas, presbíteros, que não estão preparados espiritualmente, com conhecimento, para dirigir uma igreja. E hoje, eles colocam mais pessoas para fora da igreja do que dentro da igreja. Por isso que eu disse que nós aqui, agora eu vou falar daqui, desta igreja, somos um povo privilegiado. Somos um povo privilegiado. Porque nós temos um pastor que estuda, que se dedica, que ensina, é o nosso escudo, apanha e se mantém íntegro e de pé. Somos um povo privilegiado. Porque enquanto alguns estão colocando o povo que está dentro para fora, nós estamos nos mantendo aqui dentro e aprendendo.
Aqui você não vale o que tem, aqui você vale o que você é, salvo, lavado e remido em Cristo Jesus. Diferente dos demais, que te enxerga pelo seu poder aquisitivo, pelo valor da sua oferta, pelo valor do seu dízimo. Não estão nem aí para aqueles que caíram, ou se vão cair, ou se estão perdidos. São os fariseus dos dias de hoje. Porque para os fariseus daquela época, esses que acusam Jesus, se você fosse um pecador, mas o seu poder aquisitivo fosse bem remunerado, você seria bem visto, de uma forma diferente. Mas os publicanos que agora estão se arrependendo e os pecadores que estão junto com Jesus agora ouvindo falar dele, são homens que já são desprezados ou foram desprezados pela sociedade e pelos fariseus, homens e mulheres que não tinham nada a oferecer. Mas Jesus está mostrando que diferente deles, o que importa para Jesus é quem você será. Não é quem você foi, tampouco quem você é quem você será, porque Jesus está sempre olhando o futuro, não passado, e trabalhando no presente. Oh, coisa linda! Jesus trabalha no nosso presente para não nos permitir errar. E se porventura errarmos, Ele estará lá com a sua mão estendida para nos levantar. E aí as pessoas não entendem. E muitos não entendem a nossa igreja. E eu esperei muitos dias para falar sobre esse sermão. Porque tudo é no tempo de Deus. Mas eu ouvi muitas críticas de um evento aqui na igreja. Vou falar até o dia. No primeiro dia da festividade do louvor. Eu recebi algumas críticas. Mas eu me mantive quieto. Porque naquele dia do louvor, houve um acontecimento aqui na igreja, que eu já estava lendo sobre isto. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Eu já estava meditando no sermão. E parece que as coisas elas acontecem. E parece não. Deus permite que as coisas aconteçam para que nós possamos fazer disso um ensino. Eu já fui colocado muitas vezes fora da direção de Deus por burburinhos, por ser muito explosivo. Muitas vezes recebi alguns comentários ou algumas críticas da própria igreja, e eu tomava aquilo para mim e sempre sofria eu mesmo as consequências. Hoje é diferente, não adianta mais. Podem questionar, podem falar, podem criticar as minhas ações ou as ações que acontecem dentro da igreja. Talvez até pela posição que ocupamos aqui, talvez faltem coragem para falar diretamente com o pastor, aí falam a mim, na intenção que eu leve até ele, e aí vire aquela discórdia que há muitos anos atrás acontecia, hoje jamais. Eu aprendi que as coisas devem ser feitas no momento certo, na hora certa, e quando Deus quer que ela seja feita. Então, entre tudo que nós possamos dizer sobre a igreja, qual é o papel da igreja?
Quando o filho volta para casa, e o pai o recebe como eu descrevi aqui, com abraços, com beijos, com roupas, com anéis, sandálias e etc. E por fim uma festa. Agora Jesus introduz o filho mais moço. Agora Jesus, é como se Jesus agora estivesse apontando o dedo para os fariseus, porque a parábola do filho pródigo é para eles. Então Jesus falou dele mesmo, até o regresso do filho. Agora Jesus fala dos fariseus com eles mesmos. É como se Jesus apontasse o dedo para eles. Porque agora Jesus introduz o servo, que é o mediador, e o filho pródigo. Porque, irmãos, aqueles que querem causar discórdia, aqueles que querem causar intriga, inimizade, ou fornicar um mau sentimento dentro de você, ele tem intermediário para isso. Porque quando o diabo ele não vem, ele manda o secretário dele. A primeira ação do filho mais moço, do filho mais velho, é a falta de informação. O porquê, o que aconteceu. Não, melhor dizendo, o que aconteceu, porquê da festa, para quem é a festa. Essa seria as perguntas que o filho mais moço, mais velho, deveria ter feito. Mas ele estava desinformado. E olha o que o pastor escreve. Muita gente faz julgamento errado porque não está informado do que Deus está fazendo com o seu irmão. Outros não entendem a misericórdia de Deus com alegria, com alguém, e acham que Deus tem que castigar seu irmão quando Deus quer perdoar. As pessoas criticam porque não entendem o trabalhar de Deus. Porque foi isso que eu respondi. Quando o irmão, não vou dizer muitos porque foram apenas um, quando ele criticou e perguntou para mim, aquela ação é certa? Eu disse, irmão, a gente precisa entender o que Deus quer fazer com o seu trabalho. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Porque nem eu entendo o trabalhar de Deus na minha vida. Mas enfim. Então, quando a pessoa está desinformada das coisas, não tem conhecimento, ele solta uma pólvora para ver se ela pega fogo e causa a explosão. Quando o servo se apresenta, o filho mais moço, ao perguntá-lo, o servo responde, seu irmão voltou. Está lá no texto. Seu pai o recebeu, deu roupa nova, deu sandália nova, deu anel novo, matou um bezerro e estão fazendo festa. A segunda atitude do filho mais velho é se indignar com a atitude do pai. Ele se indignou, porque o pai abençoou o filho, que havia jogado tudo fora. Jesus está dizendo para os fariseus, vocês são desinformados a respeito do reino de Deus. Vocês não têm prazer e nem a alegria quando um pecador se arrepende e retorna. Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês não têm alegria quando alguém recebe uma bênção ou quando alguém
é recolocado do lugar de onde não deveria ter saído. Ele se indignou. Ele não quis entrar na festa, verso 28. Ele se recusou a participar da festa. Porque ele está triste, porque o pai recebeu o irmão. Na parábola de Jesus. Então, a Bíblia é bem clara. Lucas capítulo 5, verso 29. Levi convida Jesus a entrar e jantar. Jesus entra, os discípulos não. Os discípulos não entendiam o trabalhar de Jesus. Espera aí, ele está comendo com o pecador. Ele está comendo com o pecador. Os fariseus questionam. Do verso 5 ao verso 15, há um tempo. Nesse tempo, Jesus explica e ensina para aqueles que querem aprender, inclusive seus discípulos. Porque a Bíblia diz que Jesus agora senta e publicanos e pecadores. Verso 1 e 2, capítulo 15, se reúnem para ouvir Jesus. Os discípulos agora estão na festa, mas os fariseus não. Eles estão indignados porque a cena se repete de novo e eles não participam da festa. Aí eu digo, qual é o papel da igreja? Não é o mesmo que Jesus está fazendo aqui com os publicanos e com os pecadores? Jesus poderia ter olhado para os fariseus, aqui no capítulo 15, e ter dito para ele, de novo? Vocês aqui de novo? E ter escorraçado eles, terem mandado embora, expulsado. Jesus tinha gente suficiente para isso. Mas Jesus trata as questões com amor e com ensino. Porque nós devemos lidar hoje, na sociedade que vivemos hoje, nós estamos o tempo todo aprendendo e ensinando. Quando você sai de casa para trabalhar, coloque isso na sua cabeça. Você vai sair de casa não apenas para trabalhar, mas você vai ensinar algo e também vai aprender alguma coisa. Você ensina com o seu comportamento. Você ensina com suas falas. Você ensina com suas ações. E você aprende quando observa. Ao invés de expulsar, de questionar, porque Jesus já havia respondido lá atrás. E eles retornaram mais uma vez com a mesma fala. Então Jesus resolveu ensinar. Primeiro, eu vou mostrar o quanto Deus ama um pecador que se perde. Então eu conto a parábola da ovelha perdida. Olha, o pastor está com a igreja repleta de membros. São 100 membros, vamos falar a própria palavra. Mais um se perdeu e se desviou, mas ele vos amou e o buscou. Jesus olha para os fariseus e disse, eu vou dizer a você o quanto Deus se alegra quando um perdido se encontra. Então eu vou dizer a parábola da dracma. E depois disso, Jesus diz, olhando para os fariseus, é como se Jesus olhasse e dissesse assim, agora eu vou ensinar a vocês como se deve comportar um cristão, como se deve comportar uma igreja e o quanto Deus ama aquele que se doa à sua causa. E aí Jesus traz a parábola do filho pródigo. E eu acho que não havia tanta necessidade de Jesus expor tantas personalidades na parábola, mas ele faz questão de colocar um menino como os pecadores.
Jesus faz questão de colocar um pai com ações que ele mesmo estava praticando. Então ele estava falando dele mesmo. E aí Jesus introduz um servo para ser um mediador e um filho mais velho para representar ações dos fariseus. Vocês estão aqui indignados comigo porque eu estou ensinando para publicanos, para pecadores. Vocês estão indignados comigo porque eu estou abraçando aqueles que vocês desprezaram. Vocês estão indignados comigo porque eu estou mostrando uma possibilidade de redenção. Jesus está dizendo para os fariseus e para os escribas, anotem aí, vocês estão indignados comigo porque eu estou abrindo uma porta e estou dizendo para aqueles que vocês julgam ter morrido que ainda há uma solução, que ainda há esperança, que ainda há jeito, que eu sou o caminho. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Jesus está mostrando aos fariseus assim, ó, a minha igreja, o papel da minha igreja é o papel de introduzir, é o papel da ressocialização. Este é o papel da igreja. O papel da igreja é introduzir aqueles que foram cuspidos, jogados fora pela sociedade. Este é o papel da igreja. É isso que Jesus está desenvolvendo lá. E a igreja experimenta, ela cuida, ela trata do caráter. Aí você recebe críticas, não é? Você recebe críticas. O jovem está na igreja, porque esse fato aconteceu aqui na igreja. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que, infelizmente, nos dias atuais, sentimentos farisaicos ainda operam dentro do coração de muitos cristãos. Muitos. O jovem sai da igreja. Saiu. Não deveria ser normal, mas muitas vezes é. Eles atingem uma maioridade, botam na cabeça que é dono do próprio nariz, que podem tudo, resolvem matar a curiosidade de conhecer o mundo e vai. E vai. E ele foi. Um dia retornou e numa mensagem do céu reconciliou-se. Qual é o papel da igreja? Introduzir. Introduzir na igreja. Mas lá fora fez toda a atrocidade possível, não interessa. Retrocedeu. Então, quando ele se arrependeu aqui, recebeu um abraço, recebeu perdão, recebeu roupas novas para mostrar a sua nova vida, recebeu um anel para mostrar a sua posição, sandálias novas para mostrar o seu novo caminhar, e o céu se alegrou naquele dia. Aí o papel da igreja é ressocializar. Você olha para o crente que viveu com você muitos anos aqui, ele saiu, mas aqui dentro ele desempenhou papéis, ele aflorou o dom que Deus havia lhe dado, e aí você pega aquele jovem, introduz ele de novo naquilo que ele mais gostava de fazer. Vamos usar a música? O jovem toca, reconciliou-se com Jesus, e aí o pastor introduziu direto no grupo de música. Vai lá tocar, meu filho, você sabe tocar, toca lá. Ressocialização. Porque se o pecador entra dentro da igreja, reconhece que errou, aceita Jesus como seu salvador, e você o exclui dentro da igreja num canto qualquer, você mata ele.
Você precisa desenvolver o papel da igreja. Você precisa introduzi-lo de volta. É um jovem, introduz na mocidade. Tem habilidades, ressocializa ele. Coloca ele para desenvolver as suas habilidades. E a habilidade daquele jovem era tocar. Então o pastor daqui mandou, vai para a ala da música. Não é o papel da igreja. Não é ressocializar. Mas os fariseus que ainda habitam dentro da igreja, não estou dizendo desta igreja, não se alegra quando um pecador se arrepende. Não se alegra. E aí houve alguns comentários. Como é que pode? Como é que pode? Agora está tocando. Como é que pode? Mas não é esse o papel? Não é isso que Cristo está ensinando aqui? Não é isso que Cristo está dizendo? Agora eu recebo ele e deixo excluído num banco. Não, o papel da igreja é ressocializar. Agora vamos experimentar o caráter espiritual. Agora vamos colocar em prática, em teste, em experimento a sua fidelidade ao seu retrocesso. Vamos sabatinar, vamos observar a produção, a evolução. Aí num futuro que só Deus pode nos dizer, se já for batizado, introduz na ceia. Se não foi batizado, batiza e introduz na ceia. Esse é o trabalho da igreja. Mas os fariseus, que por muitas vezes permeiam ao nosso redor, não se alegram com atitudes assim. Pois bem, eu vou dizer. Naquele dia, no grupo de louvor, teve um evento aqui, um acontecimento. E aí o Mel que trouxe meu filho para cantar. E a filha do irmão Adiel para cantar. A Bia dispensa comentários, todo mundo já conhece ela. E eu tenho uma admiração particular por ela. Meu filho, todo mundo já conhece, já foi auxiliar de regente de mocidade. Já regeu no grupo, eu tenho vídeo. E sempre eu olho para aquele vídeo e digo, Senhor, que saudade. Cantaram aqui. E dias depois vieram me confrontar. Como é que pode? Como é que pode? Eu não vou narrar os comentários aqui porque não é necessário, mas aí narraram, eu já vi assim. Como é que pode? A igreja caminha para o mundão. Aí eu disse, o que o pastor escreve aqui, por estar desinformado, não entende o trabalhar de Deus. Fariseus, cristãos que estão dentro da igreja, com sentimento de fariseu no peito, que não se alegra quando um pecador se arrepende, ou não entende o trabalho da igreja quando vai em busca daqueles que se perderam. Não é esse o papel da igreja. Aí eles estão dentro da igreja e questionam. Porque estão sempre sentados. E quando aquele que retorna, recebe a oportunidade para executar, aí questiona. Vão embora da igreja. E quando vão embora dizem assim, fui embora porque eu não tinha oportunidades lá. Porque eu não tinha nada lá. O quarto erro do filho mais velho,
ele desconhecia o que possuía. Porque ele diz para o pai: eu estou do seu lado todo esse tempo. Trabalhei todo esse tempo debaixo de sol, chuva, e nunca me desse nada. Aí ele desconhecia o que tinha. Olha o que o pastor escreve aqui, ó. O filho mais velho não sabia que tudo que tinha na fazenda lhe pertencia. E se chateou por um cabrito. E se esquecendo que o reino lhe pertence. Então nós estamos aqui há tantos anos. E há tanto por fazer. A obra clama por ceifeiros. E ainda tem aqueles que dizem que não há o que fazer. E aí quando o outro entra e pega o arado para fazer, eles vão embora, ou murmuram, ou criticam, dizendo que não havia nada para ele lá. Eu era um excluído lá. Não. Tudo que tem te pertence. Porque o reino de Deus nos pertence. E eu vou encerrar agora a minha fala dizendo: o que o filho mais velho queria era o que o pai não fez. O filho não queria que o pai recebesse o irmão. Foi o que o pai fez. O filho queria que o pai excluísse o irmão, porque ele entendia que o que era dele já havia sido lhe entregue. E o pai recebe o filho e diz: tudo que é meu é teu. Tudo que os fariseus queriam era que Jesus excluísse os publicanos e os pecadores. E tudo que Jesus fez foi acolher aqueles que mais necessitavam. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer: que todas as vezes que você fizer uma boa ação ou um ato que desagrada aquele que tem um sentimento como esse, você será alvo de crítica. Crítica. Todas as vezes que você estiver um passo a mais... Não, essa fala não é boa. Todas as vezes que você estiver em evidência, você será o alvo a ser perseguido. Porque a alegria daquele que te inveja é a sua queda. E a tristeza dele é a sua vitória. Entende? E eu tomei isso para mim. Por isso que eu estou de pé. Pela graça de Deus e por aqueles que almejam a minha queda. Que quanto mais eles torcem para a minha desgraça, mais Deus me abençoa. Quanto mais eles torcem para a minha derrota, mais Deus me faz vencedor. Quanto mais eles torcem para as pedras do meu caminho servir de tropeço para mim, mais alto Deus vai me levantando, porque eu faço delas um degrau, e esse degrau me levará ao céu. É bem verdade que todos nós estamos passando por problemas, é bem verdade. É bem verdade que hoje temos que dividir as nossas atenções pela nossa vida secular, pelo nosso trabalho e até mesmo pela saúde familiar, porque hoje está uma
pandemia, os problemas resolveram agravar as famílias, é bem verdade, mas é bem verdade também que o Deus poderoso, aquele que criou os céus e a terra, está de braços abertos, nos abençoando em tudo. Em tudo. Não nos faltará nada. Então o irmão Julião me responde uma pergunta. Quando eu me deparar com um cristão e detectar nele o sentimento de um fariseu, o que eu devo fazer? Expulsá-lo? Brigar? Questionar? Não. Ensinar. Ensine a ele. Mostra a ele qual grande é o Deus que você serve. Mostre a ele. Estenda a mão. Abrace aquele que se desviou. Não exclua ninguém das suas redes, a menos que não sejam, a menos que eles possam defamar a sua índole, mas mesmo assim lute pela vida dele. Porque todos nós já erramos uma vez. Todos nós já estivemos do lado de lá. Quando vieram falar comigo do episódio na igreja do Ítalo, e da filha do nosso irmão, da Bia, eu detectei logo o sentimento de um fariseu. Não é o problema de estar cantando na igreja. Não é o problema. O problema são as ações, mas Deus não está preocupado com ações. Deus já sabia que aquele dia se concretizaria, muito antes de colocar no coração do irmão aquilo. Deus já sabia. Vou levar os meus filhos, olha o pensamento de Deus, vou levar os meus filhos lá. Eles serão alvos, eles serão atacados, eles serão esculachados, talvez na opinião de muitos, mas vou levar lá para mostrar que este é o trabalho da igreja. E esse trabalho tem que se repetir mesmo. Eu me lembrei, no dia em que fui confrontado, me lembrei de uma fala do pastor, que um dia precisou de um tocador para tocar, e disseram para ele, tem um tecladista ali, mas ele está lá no bar, já foi cristão, já foi crente, já foi aquilo, mas hoje é um beberrão, e ele foi lá e buscou o homem, tocou na igreja, e hoje, não sei se hoje ainda serve, mas no testemunho do pastor, serviu a Jesus enquanto ele estava lá. Se não fizermos nada para mostrar o caminho, para direcioná-los àqueles que estão perdidos, eles não se reencontrarão sozinhos. Porque eu estou aqui porque alguém me mostrou o caminho. Nós estamos aqui porque alguém nos mostrou o caminho. E eu creio que assim como a minha família, a família daqueles que estão fora, retornarão a esta casa para a glória de Deus. Porque a palavra precisa ser pregada. Mas eu não tenho conhecimento bíblico, não tem problema. Usa o conhecimento que Deus lhe deu. Se for de cantar, canta. Se for de tocar, toca. Se for de falar, fale. Mas não permita que os fariseus matem a essência de Deus dentro de vocês. Eu tenho todos os motivos do mundo, se é que eu posso dizer isso, para abandonar isso aqui. Para fechar a Bíblia, jogar o paletó fora. Abandonar o microfone, eu tenho todos os motivos para isso. Porque tantas vezes já chegaram até mim e falaram, se eu estivesse
pelo menos 10 centímetros, vivendo 10% do que você está vivendo, eu já tinha abandonado esse Deus, porque esse Deus não resolve nada na sua vida. Como não, se eu estou vivo até hoje? São pessoas que querem nos ver para baixo. Não vamos deixar ninguém matar a essência de Deus na nossa vida. Porque os nossos problemas começam dentro de casa. As nossas lutas começam dentro de casa. Há alguns meses atrás, eu trouxe 2 mensagens aqui falando sobre as consequências do pecado e se o crente pode perder a sua salvação. Uma irmã aqui na igreja no final do culto me abraçou chorando que nem uma criança. E aí ela me perguntou: como é que o senhor consegue? E ela mesmo narrou parte da minha história para mim mesmo. E eu chorei com ela ali sentadinho e disse para ela: minha irmã, assim como eu estou vencendo, a senhora também vai vencer. Mas e os críticos? Ensine-os como Jesus ensinou os críticos, com as suas ações. E a essência de Deus crescerá muito mais dentro de nós. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus.